Pessoal, finalmente terminei de recortar tudo, só sobrou isso. Ó. E aqui é as coisas. Aí aqui eu ainda falta recortar só esses aqui. Recortar aqui assim. E é isso, né, pessoal? Tem que recortar, ainda vou colar a boneca. É isso, né? Então, pessoal, né? Tem que recortar ainda. Assim ficou o estado do meu quarto, ó. Aqui, ó. Tem várias roupas. Eu ainda vou contar quantas tem, porque eu ainda não sei. É isso. Tchau.